Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Então, véspera de Enem, resolvi gravar esse vídeo para vocês, para a gente relembrar algumas coisas, para ajudarmos aqueles que ainda têm dificuldade no quesito dissertação, né? Lembrando, eu sempre falo isso, mas eu adoro repetir, eu repito 1000 vezes se for preciso. A dissertação, ela vai classificar você ou ela vai desclassificar você. Então, a dissertação, pessoal, é uma das partes, se não a mais importante de qualquer prova de concurso, vestibular, Enem. Tanto é que algumas bancas, né, que corrigem as provas, se a pessoa ela não faz ou ela zera a dissertação, eles nem terminam de corrigir as demais questões, porque zerar uma dissertação significa reprovar no concurso, no vestibular, na prova em si, ok? Então, vamos focar agora no texto dissertativo. Aí, eu sempre gosto, né, de começar perguntando para os meus alunos o que é dissertar. Né? Porque a gente fala em dissertação, mas muita gente não sabe o que é dissertar. Né? Lembrando que a redação é o ato de redigir. Então, qualquer texto escrito é uma redação. Tá? Agora, a dissertação, ela faz parte da redação, né? A dissertação é quando a gente expõe aquele texto escrito, formal, né? Onde devemos escrever conforme a norma culta da língua portuguesa e nós devemos expor os conhecimentos que nós temos sobre aquele tema que foi proposto. Então, a gente defende um ponto de vista. Eu concordo, eu não concordo com o tema que foi proposto. Lembrando, a gente jamais vai escrever na primeira pessoa do singular. Então, eu não vou escrever eu concordo, eu acho, eu vejo, eu penso, eu sei, né? A gente vai transformar essa escrita, a gente vai transformar a nossa opinião, o nosso argumento em terceira pessoa, tá? Então, uma boa dissertação, ela é feita em terceira pessoa. Tá? Essa palavrinha aqui, gente, argumentos, vocês vão ouvir muito na vida escolar de vocês, quando vocês começam a trabalhar a dissertação, porque a dissertação ela é construída através de argumentação. Aí, a pessoa não sabe o que é argumento, né? O que é argumento, né? Gente, eu trouxe essa tirinha que vai assim, que vem de encontro ao tema de dissertação, tá? Então, ali o Cascão, né, ele pergunta, o que é dissertar? Que é a dúvida que muitos ainda têm, tá? Aí o Cebolinha responde, falar sobre alguma coisa com propriedade, né? Então, dissertar nada mais é do que falar sobre algum tema com propriedade. E aí eu trouxe para vocês o significado no dicionário da palavra argumento, né? Então, já que a gente vai falar muito sobre argumentação, e argumentação nada mais é do que o ato de argumentar, argumentar vem de argumento, né? A gente precisa saber o que é argumento, tá? E aí, né, as mães são as campeãs da argumentação, né? Então, quando a gente pede, por exemplo, para a mãe da gente, mãe, eu posso ir no baile sábado à noite, né? Aí a mãe diz, não. Aí a gente pergunta, né? Mas por que, mãe? Aí, né, as campeãs da argumentação dizem, por que não?
porque eu não quero, né? Não, tô brincando. Aí elas vão dar o motivo, elas vão dar a razão, a justificativa, o argumento do porquê elas não querem que tu vás à festa, né? Porque vai chover, vai cair um temporal, porque eu não quero que tu andes em más companhias, enfim. Ela vai trazer um motivo para que tu não vás à festa, ao baile, né? No sábado à noite, tá? Então aqui, pessoal, trazendo o significado do dicionário. O que é argumento? Então, é razão ou raciocínio que conduz à indução ou dedução de algo. Eu não quero que tu vás à festa porque provavelmente os adolescentes irão beber, né? Tomar aquelas bebidinhas alcoólicas, né? Então, um raciocínio que a pessoa fez, tá? A dedução, né? Ela está induzindo alguma coisa, tá? Segundo significado de argumentação, prova que serve para afirmar ou negar um fato. Não, tu não vais ao baile sábado à noite porque no anterior tu chegaste em casa podre de bêbado. Então, ó, trouxe um fato, algo que afirma o porquê que tu não vais ir ao baile, uma coisa que realmente aconteceu, tá? Então, a argumentação é bem isso daí, tá, gente? E a argumentação é a chave da dissertação. Porque a gente sempre tem que argumentar o porquê que somos contra ou o porquê que somos a favor de um determinado assunto, tá? Então, outra coisa, pessoal, caprichem na argumentação, não venham com argumentos vazios, com argumentos rasos, tá? Façam a explosão de ideias, né? O assunto é sobre aborto. Coloquem no papel, pensem aborto. Coloquem no papel, assim, todas as palavras aleatórias que vierem à cabeça de vocês. Coloquem, escrevam. Tal coisa, escrevam, tudo. Depois, lê todas as palavras que escreveu, isso é explosão de ideias, e tenta formar um argumento, tá? Outra coisa, vocês não vão escrever uma dissertação com um argumento só, tá? Então, o ideal é que sejam 3 argumentos, pelo menos, tá? E não muitos argumentos também, para não ficar aquela coisa poluída e sem justificativa, tá? Então, assim, de 3 a 4 argumentos, não mais que isso também, tá? Outra coisa, viram os argumentos, né? Comecem lá no desenvolvimento pelo argumento mais forte que vocês têm. O melhor argumento de vocês. Sempre comecem com o melhor argumento. Porque isso vai mostrar para o leitor e vai dar mais vontade de o leitor continuar a leitura. Tá? Lembrando, quem é o leitor? É a pessoa que está avaliando o texto de vocês. Então, sempre comecem o desenvolvimento da dissertação com o melhor argumento, tá? Para aquela coisa, eu domino o assunto, né? Aquela coisa assim, bem assim, bombástica, tá? Agora aqui, sabendo o que é uma dissertação, né? Sabendo o que são argumentos, eu preciso entender a estrutura da dissertação, tá? Aqui, o título. Gente, o Enem, por enquanto, até este momento, ele não cobra o título na dissertação, tá? Mas alguns vestibulares, alguns concursos utilizam o título como parte obrigatória. Então, a minha dica, nunca esqueçam o título, tá? O título, ele é essencial. Pergunto, principalmente para os leitores, existe livro sem título? Não existe, né? Então, coloquem título, porque isso incrementa muito um texto, tá? Uma coisa assim, ó, pessoal, sobre o título. Deixem sempre o título para fazer por último, tá? Porque às vezes a gente tem uma ideia de título, a gente coloca aquele título, maravilhoso, perfeito. Só que no decorrer, assim, da dissertação, tipo, fica um texto nada a ver com o título, tá? E o que é o título?
Nada mais do que palavras-chave retiradas do texto. Então, vocês vão ver as palavras-chave do texto de vocês e vocês vão formar um título, tá? O título, ele não pode ser muito extenso. Então, 3, 4 palavrinhas, mais ou menos isso, tá? Outra coisa bastante importante sobre o título. Não tem ponto final depois do título. Pode ter um ponto de interrogação, se for uma pergunta. Por que eu não posso sair, né? Aquela coisa assim, aquela pergunta. Um ponto de interrogação. Um ponto de exclamação, se for uma frase apelativa. Eu não mereço viver, né? Não eu, porque, lembrando, não podemos escrever na primeira pessoa do singular, tá? Então, algo que for apelativo, ponto de exclamação, mas eu não recomendo nada apelativo, porque a intenção não é essa da dissertação, tá? E sem ponto final, ok? Então, coloca o título bem bonito, palavras-chave, deixa por último, mas não esquece, porque em alguns vestibulares o título ele é obrigatório, tá? Inclusive, assim, ó, nas provas da professora Bibi, se a pessoa não coloca título, a redação é zerada. Então, nunca esqueçam do título, certo? Combinado? Então tá. Agora aqui. Primeira parte que vocês vão fazer na dissertação é a introdução. Né? Como todo texto, ele deve ser iniciado, ele deve ser introduzido, tá? Então, o que é a introdução? O próprio nome já está dizendo, né? É a maneira que nós vamos introduzir, nós vamos apresentar o nosso tema proposto, tá? Então, assim, gente, aqui existem vários tipos de introdução, eu já vou falar sobre cada partezinha para vocês, tá? Então, aqui, o que é obrigatório a ter na introdução? Uma problemática. O que é uma problemática? Gente, a problemática nada mais é do que um problema que vocês devem criar a partir do tema proposto. Então, o tema proposto, vamos supor, é a colonização polonesa no Rio Grande do Sul. Gente, os temas, eles podem ser muito aleatórios, então se preparem para qualquer coisa, tá? Então, a colonização portuguesa no Rio Grande do Sul, no século, sei lá que século, porque eu não lembro qual foi o século que eles vieram para cá, mas enfim, tá? Isso não interessa agora, mas pesquisem, que vai que seja esse o tema, né? Eu preciso criar um problema a partir desse tema proposto aí, tá? E outra coisa, voltando aqui ao título, não confundam. O título vocês criam. Então, vocês não podem pegar o tema que foi proposto, né? A colonização polonesa no Rio Grande do Sul. Vocês não podem colocar exatamente isso como título. Vocês vão criar um título a partir disso, tá? Então, tema é diferente de título. Cuidado, tá? Agora, voltando aqui à introdução. Vocês precisam criar um problema a partir desse tema. Sei lá. Quantos poloneses morreram no trajeto da colonização? Foi um problema que eu criei. Então, eu preciso criar um problema a partir do tema proposto, tá? Depois, o segundo e terceiro parágrafo, tá? Eles devem ser o desenvolvimento. Gente, o desenvolvimento tem que ser a maior parte do texto. Então, por exemplo, assim, ó. Meu título, como eu falei para você, são 3, 4 palavrinhas ali. Na linha de baixo, já vem a introdução, tá? A minha introdução, mais ou menos 5 linhas, tá? O meu desenvolvimento, já nos outros parágrafos, assim, ó, no total, no mínimo 10 linhas de desenvolvimento, tá? E é aqui no desenvolvimento que eu vou o quê? Expor os meus argumentos, né? Sou contra a colonização dos poloneses, sou a favor da colonização dos poloneses, posso trazer um ponto positivo, um ponto negativo, fazer um em cada parágrafo e vou argumentar. Vou argumentar, mesmo que eu não saiba nada. Eu preciso convencer o leitor, que é a pessoa que está corrigindo e avaliando o meu texto, que eu entendo, que eu domino o assunto, tá? Vou argumentar muito, certo? E o meu último parágrafo, eu devo concluir o meu texto.
né? Então, eu vou retomar tudo aquilo que eu falei em poucas palavras e trago obrigatoriamente, gente, no Enem, a proposta de intervenção, ela vale 200 pontos. Então, se a criatura não coloca a proposta de intervenção, então o máximo que ela vai conseguir atingir, se ela fez um texto impecável, é 800. E dependendo do curso que vocês querem fazer, né, 800 é inviável, tá? Então, aqui, ó, não esqueçam a proposta de intervenção. Mas o que é a proposta de intervenção? Gente, a proposta de intervenção nada mais é do que a solução, tá? Para o problema que eu criei lá no início. Então, aquele problema que eu criei lá na introdução, eu tenho que resolver lá no final. Então, eu tenho que achar a maneira, né? Quem vai solucionar é o governo, é o Ministério da Educação, é o Ministério da Saúde, né? Quem é que vai solucionar? Então, quem é que vai fazer o quê? E de que maneira? Então, tem que ser uma proposta de intervenção bem completinha, tá? Para garantir aí 200 pontinhos, certo? Então, agora vamos entrar agora em cada partezinha mais detalhadamente para quem, assim, ó, realmente tem muita dificuldade, né? Professora, eu tenho muita dificuldade em iniciar o meu texto, em começar. Lá na introdução, eu tenho muita dificuldade. Então, eu trouxe aqui para vocês, pessoal, alguns tipos de introdução, tá? E uma coisa que o Enem, principalmente o Enem, ele gosta e ele pontua muito, é a questão, assim, ó, de colocar lá no texto diferentes áreas de conhecimento, tá? Então, por exemplo, o tema sobre a colonização polonesa, tá? Trazer dados estatísticos onde utiliza-se a matemática. Trazer dados geográficos. Então, assim, ó, trazer diferentes áreas de conhecimento, isso enriquece muito o texto de vocês, tá? Então, por exemplo, aqui na introdução vocês podem fazer alusões históricas. Então, se é sobre a colonização polonesa, então começa trazendo alusões históricas, fatos históricos, coisas que aconteceram lá na colonização, na época da colonização. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção na aula de história, tá? Então, aí, ó, trazer acontecimentos. Lembrei que meu professor de história falou lá sobre a colonização, coisa e tal, vou trazer isso pro meu texto. Gente, isso enriquece muito, tá? Fazer comparações, tanto social quanto geográfica. Então, por exemplo, vocês podem trazer a questão da sociedade como era antes, né? Como é agora. Então, fazer essa comparação. Antigamente, os poloneses, tal, agora, né, quando vieram para o Rio Grande do Sul, Já essas colonizações estão no dia de hoje, assim, assado. Então, fazer comparações sociais e geográficas. Então, por exemplo, assim, ó, a colonização portuguesa, a colonização polonesa, né? Como eram esses poloneses lá na Polônia e como eles se tornaram aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Então, fazer essa comparação geográfica, isso também enriquece muito o texto de vocês. Outro jeito de começar, né, a introdução, de colocar ali na introdução, é conceituar, definir uma ideia ou situação. Então, pode-se conceituar o que é colonização, né? Colonização é o ato de, né? E aí conceitua, traz essa ideia e define ela, tá? Perguntas. Então, professora, eu posso colocar perguntas na minha introdução? Pode, beleza. Só assim, ó, vocês não podem, de jeito nenhum, deixar perguntas sem respostas. Isso é bem difícil, tá? Porque às vezes a pessoa se empolga e acaba esquecendo de responder aquela pergunta e não tem mais linha para responder. Tá? Então, assim, ó, não esqueçam de responder as perguntas que vocês criaram lá na introdução. Então, por exemplo, qual foi a importância da colonização polonesa para o crescimento
da produção, sei lá, de arroz, nada a ver, né? De arroz no Rio Grande do Sul. Mas enfim, criou uma pergunta, tem que responder, tá? Vocês podem trazer a enumeração de informações. Então, foi muito importante, por isso, por aquilo. Então, enumerando informações. Pode ser também. E a boa e velha paráfrase. Segundo Karl Marx. E aí, coloca, né? Lembrando, a diferença de citação e paráfrase. A citação, vocês têm que colocar exatamente as mesmas palavras que a pessoa tal falou. Já a paráfrase, vocês podem colocar de maneira parecida, de que não saia do viés a informação, tá? Então, segundo Karl Marx, né, e aí traz uma paráfrase de algo que tenha a ver com o assunto, o tema proposto. Outra coisa que eu não coloquei aí, mas é muito legal, tá? E diversas pessoas conseguiram uma nota muito boa no Enem, colocando exemplos de filmes, exemplos de livros, séries da Netflix. Só que assim, gente, não esqueçam, tudo que vocês colocarem ali, tanto na introdução quanto no desenvolvimento, vocês têm que entrelaçar com os argumentos de vocês. Então, colocou um exemplo de um filme, por exemplo. Segundo o filme, agora não me vem nenhum filme na cabeça, né? Segundo o filme, o Titanic. Titanic. Segundo o filme Titanic, né? As pessoas, né? Conforme o filme Titanic, as pessoas que estavam à procura de um mundo melhor, né? E aí entrelaça lá com a colonização polonesa no Rio Grande do Sul. Passaram tanto trabalho quanto, sei lá. Ó, tem que entrelaçar, não pode ter ponta solta, não pode ter coisa solta aí, tá? Desenvolvimento. Para falar do desenvolvimento, eu trouxe 2 vídeos para vocês, tá? Então, e eu quero que vocês prestem muita atenção, que são 2 vídeos bem legais, são rapidinhos e vão acrescentar com certeza, além das informações que eu trouxe, vão acrescentar e vão auxiliar vocês. Então, eu vou ter que tirar aqui um pouquinho e vou botar o videozinho, tá? Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcelo Rolim e estou aqui para dar mais uma dica de português a vocês. Na verdade, a dica de hoje faz referência à redação de Enem. Isso mesmo. Você sabe fazer uma tese? Sabe o que significa tese? E argumentar? Você sabe? Então vamos aprender hoje de forma bem simplificada, ok? Eu vou pensar tese como sendo uma opinião, um ponto de vista que eu tenho a respeito de algum assunto, de algum tema. Ok? Por exemplo, peguemos aí internet. O que você pensa? Qual é o seu ponto de vista a respeito desse assunto? Você pode muito bem dizer que a internet, se bem explorada, pode elevar o nível cultural das pessoas. Isso é o que você pensa, esse é o teu ponto de vista sobre a internet. Essa é a tua tese. Só que na redação do Enem, não basta ter só um ponto de vista. É preciso que você use argumentos para sustentar ou para dar consistência à tua tese. Então, a dica é, sempre que você pensar em argumentos para dar essa consistência ao teu ponto de vista, você deve usar conectivos de explicação. Pois ou por quê. Por que você pensou aquilo? Por que essa é a sua opinião? Então, você vai pensar da seguinte maneira. A internet, se bem utilizada, pode elevar o nível cultural das pessoas, porque, pois... Então, você está introduzindo com o porquê ou pois os seus argumentos. Aí você vai pensar, tá, por que eu pensei dessa seguinte maneira? Porque se o usuário, se o internauta sabe selecionar de forma significativa as informações da internet, ele pode muito bem ampliar a sua bagagem de conhecimento. Ok? Então, eu pensei
ou no caso, eu tive um ponto de vista em relação à internet e usei o coletivo pois para explicar esse meu ponto de vista, ok? Então, pensa sempre assim, ponto de vista, pois, porquê, e aí você fala os seus argumentos. Dica de português, professor Marcelo Rolim. Ok, gente, agora vamos para o segundo videozinho também, ó. Bem legal esse aqui, prestem atenção. Tudo bem com vocês? Aqui é a Luma e eu vim aqui para te ajudar a perder o medo da folha em branco, escrever uma redação massa que te permita ingressar na universidade e fazer com que esse seja o seu último ano de Enem. Eu tô falando sério. Esse vídeo foi muito pedido e ele é uma extensão de um outro vídeo que eu já produzi aqui, onde eu trouxe 3 argumentos coringas para você usar na redação. Então, nesse conteúdo, eu trouxe outros 3 argumentos coringa, com o bônus de ter a alusão prontinha para você usar. Com o bônus de ter a alusão prontinha para você usar junto com o argumento. Eu não estou conseguindo formular uma frase direito hoje. Ressaca feliz. Então é o seguinte, se você está boiando, não tem noção do que eu estou falando, argumentos coringas são argumentos que servem para vários temas. Então assim, ó, o Enem, ele cobra como tema sempre um problema. Analisando os problemas diversos que podem cair como tema na redação do Enem, eu percebi que a maioria deles tem as mesmas causas, sabe? Os problemas da sociedade, eles acontecem pelos mesmos motivos, mais ou menos pelos mesmos motivos, não dá para generalizar também. Mas isso significa que os nossos argumentos, eles podem ser coringas, a gente pode ter um argumento que funciona para vários temas. Isso facilita tanto nossa vida, levando em consideração que é mega, ultra, power, plus, difícil acertar o tema da redação. Eu, por exemplo, nunca acertei isso. Meu sonho de princesa é acertar o tema da redação do Enem. Será que esse ano vai? Então vamos lá, os 3 argumentos coringas. Eu nunca sei se é argumentos coringa ou argumentos coringas. O primeiro deles é um argumento que eu uso muito mesmo, que é a insuficiência de leis, a insuficiência legislativa. Ou ainda pode se referir a esse argumento como questões políticas, falta de responsabilidade política, falta de comprometimento político. Dá para usar assim também. Então esse argumento serve para aqueles temas que já tem uma base legal, já está escrito na Constituição, ou já tem alguma lei, mas o problema não está sendo resolvido. Então na teoria está tudo certo, no papel está tudo certo, já está aquele direito assegurado, por exemplo, mas na prática não. O único tipo de tema que não cabe nesse argumento são os temas que ainda não têm legislação. Então não é insuficiência legislativa, é uma lacuna mesmo. Não há legislação específica sobre isso, o que é bastante raro. Então a insuficiência de leis é um argumento super mega ultra coringa. Para embasar esse argumento, eu uso a lei, por exemplo, a Constituição, se eu sei que é um tema que está dentro da Constituição já assegurado, ou se eu sei a lei especificamente do problema, mas se eu não sei, ou mesmo se eu sei, às vezes eu embaso também com Aristóteles. Essa citação que eu vou te falar agora é uma citação que eu descobri lá na prova do Enem mesmo, na parte de Humanidades, em 2017, na hora da prova, na hora da redação, eu já usei na minha redação do Enem mesmo, que é o seguinte: a política tem como função preservar o afeto entre as pessoas de uma sociedade. Aqui você pode substituir afeto por respeito, por exemplo, vai depender do tema, né? Porque é uma citação indireta. Então você pode usar suas palavras para adequar essa citação ao tema. Mas de forma geral, essa citação ela responsabiliza a política, ela responsabiliza o legislativo. Outro argumento super coringa é o receio de denunciar. Então, muitas vezes, o problema ele já tem uma base legal, ele já tem um disco de denúncias, mas as pessoas não denunciam. E aí eu trago para embasar o imperativo categórico de Kant, que defende que o indivíduo deve agir segundo a máxima que gostaria de ver transformada em lei universal. Ou seja, o indivíduo deve fazer aquilo que ele deseja ver se concretizando. Então, se as pessoas querem que determinado problema seja resolvido, elas precisam denunciar, elas precisam praticar o exercício da denúncia. Do contrário, essa realidade não vai se concretizar. E o terceiro e último argumento coringa que eu trouxe é a má influência midiática. E
que serve de duas formas. Ou a mídia influenciando negativamente no sentido de trazendo uma visão distorcida do problema, ou a mídia silenciando o problema. Não falar sobre também é má influência midiática, significa que a mídia não está fazendo seu papel. E aí eu trago uma citação do Pierre Bourdieu, ou Bourdieu, eu nunca sei como é que fala, que diz que o que foi criado para ser instrumento de democracia não deve ser convertido em mecanismo de opressão. E isso vale para a mídia. A mídia ela foi criada para instrumento de democracia, ela foi criada para trazer informação para todas as pessoas. E a partir do momento que a gente não traz, ou traz com uma visão deturpada, isso se torna um mecanismo de opressão, de certa forma. Então é isso, espero que eu tenha te ajudado a construir uma argumentação que sirva para vários temas, já com alusão e tudo mais. Aproveita para me contar aqui embaixo quais são os argumentos que você sempre procura usar na sua redação, se você já conhecia esses argumentos que eu trouxe aqui, e em que temas você pretende aplicar esses 3 argumentos coringa que você acabou de aprender. Feito? Então feito. Certo, povo, certo. Então, assim, ó, essas 2 páginas, elas são bem legais de vocês seguirem, tá? Tem dicas muito legais, de uma maneira divertida para vocês aprenderem, bem legais mesmo, tá? E por falar nisso, eu quero que vocês coloquem no comentário, lá na página, né, na plataforma, lá nos comentários, eu quero que vocês digam ali para mim, né, o que vocês acham que é o correto? Argumentos coringas ou argumentos coringa, tá? Vamos ver quem tá prestando atenção no vídeo, quem tá assistindo de verdade. Coloquem ali argumentos coringas ou argumentos coringa, certo? Depois eu falo para vocês. Então vamos dar continuidade. Agora aqui, na parte da conclusão. Como fazer uma conclusão para a redação do Enem? Porque a conclusão, ela, como qualquer parte do texto, ela é muito, muito, muito importante mesmo, tá? Deixa eu só pegar meu laser. Então, vamos lá. Aqui. Primeira dica, iniciem com o uso de um conectivo. O que é um conectivo, gente? Vocês podem começar com sendo assim, portanto, conclui-se, tá? Então, usem um conectivo para iniciar a conclusão de vocês, tá? Retomem os objetivos que vocês estabeleceram lá nos parágrafos de desenvolvimento. Sendo assim, é de extrema importância que as pessoas façam a vacina contra a gripe, para que o vírus não se espalhe. Então, ó, retomem tudo aquilo que vocês falaram lá no desenvolvimento, iniciando com o conectivo, e façam, ó, o item 3, a proposta de intervenção. Qual é a proposta de intervenção completa? Para não ter erro, vocês têm que responder exatamente isso aqui, ó. O que, né, ou quem, vai fazer o que e de que maneira? Expliquem e dê exemplos, tá? Essa aqui, gente, ó, é a proposta de intervenção perfeita, completa, tá? Certo? Aqui, eu trouxe para vocês, então, exemplos de como iniciar a conclusão. Então, frases que são coringas, né? Para vocês iniciarem a conclusão de vocês. Então, vocês podem iniciar a conclusão assim, ó. Em vista dos fatos apresentados, em virtude do que foi mencionado, dessa forma, portanto, medidas são necessárias para resolver o impasse, de acordo com os argumentos apresentados. Então, vocês podem escolher uma dessas maneiras, aqui, um desses exemplos, e iniciar a conclusão de vocês, tá? Qualquer um desses aqui está correto, tá? Agora eu trouxe para vocês aqui, gente, um exemplo de uma redação nota 1000 do último Enem, do Enem de 2020, a redação da Maria Júlia Passos, tá? Lembrando, qual era o tema, né, para vocês terem noção sobre o que vai ser falado a dissertação. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Vocês já pararam para pensar se esse fosse o tema daquele Enem decisivo, daquele Enem que vocês se prepararam tanto para fazer? Vocês estariam preparados para escrever a respeito? Né? Então, esse aqui, ó, gente, era o tema proposto do Enem de 2020, tá? Claro que existem textos motivacionais
E uma coisa, pessoal, os textos motivacionais, eles servem para nortear vocês, tá? Vocês não podem copiar informações dali, não podem. Vocês devem se basear... Agora não é a moto psicopata, agora é o carro psicopata, tá? Então, vocês devem se basear a partir dos textos motivadores, textos motivacionais, para vocês terem uma noção do que eles querem que vocês escrevam, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês, tá? Observem, ela não escreveu o título, não tem título, ok, não tem problema. Tanto é, ó, uma redação sem título e tirou nota 1000, então eles não descontam nota, o Enem não desconta nota se vocês não escrevem título. Mas, dependendo de outro vestibular, pode ser que sim, descontem nota, tá? Eu colocaria título, tá? Mas ela não colocou, ok. Vamos lá. Outra coisa, gente, pode parecer besteira, mas não esqueçam de deixar um espaço de 2 dedos no início da folha em cada início de parágrafo, tá? Isso é bastante importante, certo? Então, vamos lá. A obra Holocausto Brasileiro, então vejam, ela trouxe o exemplo de um livro para entrelaçar com o assunto proposto, tá? Então, a obra Holocausto Brasileiro, da escritora e jornalista Daniela Arbex, retrata as péssimas condições do maior hospital psiquiátrico do país, na cidade de Barbacena. Nesse livro, os pacientes são tratados por meio de métodos arcaicos e invasivos, desde agressões psicológicas até choques elétricos, demonstrando a violência sofrida por indivíduos portadores de transtornos psíquicos. Então, tudo isso foi um resuminho do livro, né? Assim, vejam que agora ela vai colocar, né, o entrelace do assunto com um resuminho do filme e ela vai usar um conectivo, tá? Então, os conectivos, eles são muito importantes nos textos, tá? Então, ó, assim, além de expor os abusos do sistema de saúde da época, o texto também é atual. Então, ela tá fazendo uma comparação daquela época que foi escrito com as coisas que estão acontecendo agora, tá? Uma vez que o preconceito e a omissão estatal perpetuam o estigma associado às doenças mentais do Brasil. Então, a introdução foi perfeita. Perfeita, tá? Aquela vai começar o desenvolvimento dela com aquelas palavras-chave que muita gente começa, em primeiro lugar. Aí, às vezes, coloca lá no segundo parágrafo, em segundo lugar, tá? Não tem obrigatoriedade de colocar em segundo lugar, tá? Mas tem que usar, né, um conectivo que faça o desfecho do argumento, tá? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a falta de informação da sociedade brasileira é o principal catalisador da problemática. Então, ó, qual é o primeiro argumento que ela trouxe? A falta de informação na sociedade. Então, as pessoas não têm informações suficientes a respeito dessas questões, assim, psicológicas, psiquiátricas, dessas questões que tratam da saúde mental no nosso país, tá? De fato, ó, a justificativa, de fato, o avanço da tecnologia e dos meios de comunicação é responsável pela rápida disseminação de notícias, principalmente no meio digital. Mas isso não significa que cidadãos se encontram mais conscientes acerca de temáticas sociais. Dessa forma, ó, vejam a quantidade de conectivos para ligar uma frase na outra, tá? Então, usem conectivos para o texto não ficar truncado, certo? Dessa forma, mesmo que diversos estudos atuais demonstrem a relevância da saúde mental e a legitimidade dos distúrbios psíquicos, as raízes de uma intolerância generalizada ainda questionam a veracidade da doença. Consequentemente, os indivíduos portadores de transtornos psicológicos vivem em um meio degradante de discriminação estrutural, enfrentando constantemente a invisibilidade presente na sociedade brasileira. De acordo com a escritora nigeriana, ó, agora ela trouxe outra alusão, outra escritora para contribuir à argumentação dela. Então, a escritora nigeriana Chimamanda Adichie
a rotulação de grupos sociais através de uma característica marcante é responsável pela criação de histórias únicas, as quais são repletas de preconceitos. Então, ela parafraseou, né, essa escritora para contribuir com a argumentação dela, tá? Nesse viés, então agora a justificativa, né? E o entrelace daquela paráfrase com o tema proposto, tá? Então, nesse viés, ao negligenciar a complexidade das pessoas com distúrbios mentais, devido a estigmas baseados no estereótipo de incapacidade ou de invalidez desses indivíduos, a sociedade míope, eu achei isso muito legal, tá? Então, ela, na verdade, ela usou uma metáfora para dizer que as pessoas não enxergam direito as coisas, tá? Então, isso eu achei muito legal. Então, a sociedade míope alimenta uma visão eugenista e tóxica, limitando as diversas possibilidades de manifestação do ser humano. Ó, ela começa o segundo parágrafo, ela não começa aí em segundo lugar, ela utilizou o ademais, que significa praticamente a mesma coisa, né? Então, ademais, a ausência de compromisso do Estado para com a saúde mental dos cidadãos, então agora ela colocou a responsabilidade no Estado, tá? É outro ponto que fomenta o estigma criado sobre o problema. De certo, a falta de incentivos financeiros na área da psiquiatria e na acessibilidade é a realidade enfrentada no país. Então, a questão de não injetarem verba nisso, tá? Resultando nos diagnósticos tardios e na exclusão de uma parcela significativa da sociedade que necessita de cuidados especiais. Ó, agora ela trouxe mais uma pessoa para parafrasear, né? Então, ela trouxe um filósofo, tá? Segundo o filósofo John Rawls, em sua obra Uma Teoria da Justiça, um governo ético é aquele que disponibiliza recursos financeiros para todos os setores, promovendo uma igualdade de oportunidades a todos os cidadãos e o acesso a uma vida digna. Então, vejam que essa paráfrase, ela pode ser também uma paráfrase coringa, que vocês podem colocar em qualquer tema que vocês forem escrever, desde que seja algo relacionado à questão social e política, tá? Sob essa ótica, torna-se evidente que o Brasil não é um exemplo dessa ética do pensador inglês, visto que negligencia a saúde mental dos brasileiros ao não investir corretamente nos setores públicos voltados ao atendimento e ao acolhimento desses indivíduos, submetendo-os a uma notória subcidadania. Então, vejam, ela trouxe, né, a paráfrase do filósofo John, e depois ela entrelaçou com o tema proposto, tá? Então, sempre que vocês forem parafrasear alguém ou citar alguém, não esqueçam de entrelaçar com o tema proposto. Trazer uma paráfrase solta, trazer uma citação solta, não vai adiantar nada se vocês não fizerem a relação dessa paráfrase, dessa citação, desse exemplo com o tema proposto, certo? Agora, ela vai para a conclusão, tá? Então, fica exposta, portanto, a necessidade de medidas para mitigar o estigma associado aos transtornos. Destarte, gente, que palavra linda. Destarte, as secretarias de educação devem desenvolver projetos educativos. Então, quem? A Secretaria de Educação. Por meio de palestras, né? Então, de que jeito? Por meio de palestras e de dinâmicas que levem profissionais da saúde mental e pacientes para debaterem sobre o preconceito enfrentado no cotidiano. Então, de que maneira? Olha só, exemplificando, né? Uma vez que o depoimento individual sensibiliza os estudantes. Então, trazer desde a escola a questão, né, dos preconceitos que as pessoas que sofrem com a saúde mental, para que isso não ocorra futuramente. Então, trazer lá da raiz a solução, tá? Outro sim, o Ministério da Fazenda, então, também o Ministério da Fazenda deve distribuir as verbas, principalmente para hospitais públicos e para campanhas de conscientização. Então, conscientizar as pessoas,
tá? Por fim, será possível criar um país mais democrático e longe da realidade retratada por Daniel Urbach. Então, né, conclusão perfeita, proposta de intervenção perfeitinha. Tanto é que ela tirou nota 1000, tá? Pesquisem, pessoal, outras dissertações nota 1000, isso também vai ajudar vocês, tá? Então, aqui, frases coringas para introdução. Muito se discute sobre, tem se debatido bastante o tema, na contemporaneidade, sabe-se, nota-se, entende-se, observa-se que. Então, aqui eu trouxe frases coringas, tá? Frases coringas para o desenvolvimento. Vale lembrar, cabe ressaltar, é importante dizer, pode-se inferir, é mister acrescentar, cumpre mencionar, é válido perceber. Frases coringas para a conclusão. Conclui-se que, dado o exposto, em virtude dos fatos mencionados, afinal, somente assim, resta saber. Então, isso aqui é para quem tem muita dificuldade de como começar cada uma das partezinhas da dissertação. E aquelas dicas infalíveis, né, que vocês não podem esquecer de jeito nenhum. E eu quero que vocês ouçam a minha voz durante a prova, tá? Então, aqui, gente, tenha muito cuidado com a estética do texto, né? Então, no Enem, no vestibular, no concurso, vocês não vão digitar o texto de vocês, vocês vão escrever. Então, usem uma boa caligrafia. Não misturem as letras. Se vocês começaram com a letra cursiva, vocês devem ir com a letra cursiva até o final. Se vocês começarem com a letra de forma, que é a letra desemendada, escrevam a letra de forma do início até o fim. Não misturem as letras, tá? Outra coisa, cuidem a questão das rasuras. Não rasurem o texto de vocês. Isso demonstra a total falta de atenção. Façam o rascunho e quando forem passar limpo, muita atenção. Esqueceu, meu Deus, eu escrevi casa com Z e agora? Gente, coloca a palavra que vocês erraram entre parênteses. Faz um pequeno traço em cima da palavra, um pequeno traço, não é aquela coisa horrorosa, um pequeno traço, e escrevam acima da palavra, não é do lado, porque vocês vão estar burlando o espaço, tá? Então, escrevam acima, casa, direitinho, depois continue escrevendo, tá? Não esqueça do título, eu acho o título importantíssimo, e dependendo da prova que vocês forem fazer, ela pode descontar a nota ou até zerar, tá? Escreva no mínimo 4 parágrafos. Então, assim, ó, uma dissertação tem que ter no mínimo 4 parágrafos. O primeiro parágrafo de introdução, pelo menos 2 de desenvolvimento e um último parágrafo de conclusão. Então, dissertação com menos de 4 parágrafos, gente, não existe, tá? Então, pelo menos 4 parágrafos. Não escrever na primeira pessoa do singular. Gente, a dissertação sempre em terceira pessoa, tá? Não escrever gírias, isso é uma coisa muito óbvia, tá? Então, a dissertação, ela é um texto formal, então a escrita, ela deve ser totalmente formal. Então, a gramática, a escrita tem que ser conforme a norma culta da língua portuguesa. E gíria não existe na nossa gramática, tá? E qualquer outra coisa que não exista na nossa gramática, não escrevam, não queiram revolucionar o texto de vocês escrevendo coisas que não existem na gramática, tá? Número 6, não falar com o leitor do texto. Então, aquela coisa assim, né? Você já fez a sua parte, faça a sua parte. Você parou para pensar? Gente, não falem com o leitor do texto, tá? Nunca, certo? Não abreviar as palavras, então VC, né, aquela coisa TC, TD, não. Lembrando, a escrita deve ser conforme a norma padrão da língua portuguesa e a abreviação, ela não é permitida nesse tipo de texto, tá? Então, não rasurar o texto, já falei para vocês. Se porventura escreveu errado a palavrinha, faz que nem eu disse, coloca entre parênteses um pequeno traço, né? E acima escreve a palavra. Mas cuidado, isso demonstra falta de atenção, tá? Número 9, fique por dentro das atualidades. Gente, nesses últimos dias, principalmente, leiam, né? Pesquisem assuntos, vão atrás do conhecimento, tá? Porque para vocês poderem sim,
ter argumentos para se embasar, vocês precisam saber o que está acontecendo no mundo afora, tá? Certo? Então, fiquem por dentro das atualidades. 10. Conheça e respeite os direitos humanos. Então, gente, uma coisa muito importante. Vocês não podem desrespeitar os direitos humanos. Então, não existe raça superior, não existe pessoas superiores, não existe profissão superior, não existe sexo, gênero superior, tá? Então, cuidem muito isso. Vocês não podem desejar a morte de ninguém, tá? Então, cuidem o que vocês vão escrever, tá? 11. Escreva uma proposta de intervenção completa. Então, a proposta de intervenção, ela deve ser completa, né? O que, quem vai fazer o que e de que maneira. Tragam exemplos, tá? E o item 12, que é o principal, né? E é o mais difícil, convença o leitor que você domina o assunto, certo? Então, assim, povo, essas são as dicas que eu trouxe para vocês. Durante a prova, façam com muita calma, com muita atenção, não se desesperem, porque o preparo psicológico, ele é importantíssimo durante a prova, tá? Então, quando vocês receberem a prova, vão lá, procurem qual é o tema proposto e não comecem a fazer. Só vejam, leiam os textos motivacionais. Às vezes, dentro da própria prova, pessoal, vocês podem ter dicas, citações de filósofos, vocês podem ter coisas que vocês podem utilizar dentro do texto de vocês. Então, leiam, façam com calma, façam um rascunho e na hora de passar a limpo, pessoal, respirem 3 vezes para tentar relaxar. Não percam o foco, não prestem atenção no que está acontecendo na volta e com muita atenção passem a limpo, tá? Eu desejo muita sorte para vocês, do fundo do meu coração. Vocês são capazes, acreditem, vocês são capazes, tá? Então, beijo, espero que tenham gostado e qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição de todos. Muitíssima boa sorte a todos vocês. Beijo da Prof. Bibi.